bom dia. Bom dia a todos. Hoje começa mais um Jornal Matinal do Agro. Iremos falar de assuntos muito importantes sobre o nosso país, que são agricultura orgânica, agrotóxicos e fertilizantes. Iremos conversar com alguns agricultores sobre o assunto, mas antes traremos alguns dados. Bom, o mercado global de alimentos orgânicos atingiu em 2009 106 bilhões de euros. Os Estados Unidos são os líderes no mercado, seguido pela Alemanha e França. Em 2019, muitos dos principais mercados consumidores apresentaram fortes taxas de aumento, mais de 3%. Na França, os consumidores dinamarqueses e suíços são os que mais gastam em alimentos orgânicos. A Dinamarca tinha a maior participação do mercado orgânico, com 12,1% do seu mercado total de alimentos. No Brasil, a agricultura orgânica é desenvolvida em cerca de 15 mil propriedades certificadas, em que 70% delas pertencem a agricultores familiares. Essa certificação em território brasileiro é concedida pela Associação da Agricultura Orgânica, em parceria com a Ecorte Brasil. Agora, vamos falar com a Stephanie, que está na propriedade de Roseli Zimmer, que produz verduras de forma orgânica. Bom dia, Stephanie. Bom dia, hoje viemos aqui na propriedade de Roseli Zimmer entrevistar ela com sua horta totalmente orgânica e sem nenhum agrotóxicos. Bom dia, Roseli, você poderia nos falar um pouco sobre sua horta orgânica? Bom dia. A gente teve a ideia, né, de produzir os produtos da gente sem veneno, né, porque é o melhor para as pessoas, já chega o que as pessoas estão adquirindo, que não é mais saudável, né, então a gente preferiu ter esses alimentos mais saudáveis, né, sem agrotóxico. E como surgiu a ideia de trabalhar com isso? Na verdade foi o meu filho, foi o Vanderlei, ele que teve a ideia, né, de seguir isso ali para a gente ter uma fonte de renda também, né, e para que a gente pudesse trabalhar em casa, né, não precisasse sair trabalhar fora. Daí foi ele que teve a ideia, daí desde então a gente está trabalhando nisso, né. Tu poderia explicar um pouco para nós como é que vocês preparam a terra e para essa produção? Sim, a gente tem o trator, daí a gente passa o pé de pato no chão primeiro, daí a gente tem canteiradeira que faz o canteiro, deixa o canteiro pronto, né, daí ali em cima a gente puxa as mangueiras para o gotejamento e a parte das mangueiras plantadas mudinha daí, né. Vocês estão trabalhando quanto tempo com isso? E se vocês pretendem continuar a trabalhar com isso? Faz 2 anos que a gente está trabalhando e sim, a gente pretende continuar. Enquanto a gente puder, vamos trabalhar nisso daí. Por qual motivo vocês não usam o agrotóxico? Pelo motivo de ter mais saúde e ser mais saudável, né? Você vende para bastante verduras em bastante lugares, né? Sim. A gente vende em Porã, Mundaí, Tunápolis, né? Entrega nos mercados, restaurantes, residências. E tendo em vista todas as verduras que vocês vendem, vocês acham que as pessoas preferem as verduras orgânicas ou as com agrotóxico? Com certeza, as preferem as orgânicas. Seria isso, muito obrigada. Bom, agora vamos falar com a Andriele, que está entrevistando o Claudinei. Bom dia, Andriele. Bom dia. Iremos entrevistar remotamente Claudinei, que faz faculdade de agronomia. Bom dia, Claudinei. Você poderia nos falar sobre essa produção? Boa tarde, sou Claudinei Base e vou estar falando algumas questões relacionadas à produção orgânica. Você vê alguma diferença entre usar produto químico na produção de maracujás e de morango e para a produção sem o uso desses produtos? Pode falar as maiores diferenças se tiver? A primeira pergunta que me foi enviada é se tem grandes diferenças entre a produção orgânica e a produção convencional. Então, para explicar isso, primeiramente eu vou querer abordar algo relacionado ao que é a produção orgânica e quais os princípios dela antes de explicar essas diferenças. Então, um sistema de produção orgânica é aquele em que não se faz simplesmente as substituições de insumos, substituir um insumo, um adubo solúvel por um adubo orgânico, ou
um produto para controle de insetos num sistema químico ou um biológico. Fazer essa simples substituição de insumos não se caracteriza uma agricultura orgânica, se caracteriza apenas uma substituição de insumos. Então, uma agricultura orgânica vai se caracterizar como aquela em que vai atender aos 3 pilares da sustentabilidade, que seria o pilar econômico, social e ambiental. Então, a agricultura orgânica é um complexo e não uma simples substituição de insumos. Então, um sistema de produção orgânica ele vai estar atendendo às questões ambientais, todas as questões ambientais no sistema de cultivo, visando atingir o menor nível de danos ao solo, à água, ao entorno do sistema produtivo. Então, é um sistema que pensa o todo. A questão social, então, ele vai ser algo em que vai pensar nas pessoas em que estão trabalhando nessa área, como é que são as relações interpessoais entre os funcionários que estão atuando em uma área de produção orgânica e o próprio consumidor final. Então tem muito essa ligação entre o produtor e o consumidor final. E por último, a questão econômica. Então é um pilar extremamente, porque ninguém vai trabalhar por caridade e nem o consumidor também não pode estar sendo explorado e nem o produtor sendo explorado. Então o sistema de produção orgânica vai trabalhar em tentar ter um preço justo para o consumidor e para o produtor. Por isso que a gente vê uma diferença de preços nos sistemas de produção orgânica. Às vezes sendo um preço menor e às vezes sendo um preço superior. E não tem grandes oscilações nos preços dos orgânicos durante todo o ano. Por quê? Porque este sistema visa ter esta fator como princípio de que deve ser um preço justo para o produtor e para o consumidor final também. Então, quando que a gente vai querer avaliar se tem diferenças, tudo isso que eu citei são diferenças gritantes entre os dois sistemas de produção. Então, no sistema de produção orgânico, existe, além disso, um trabalho para se fornecer ao consumidor um produto em que seja de qualidade garantida, que não tenha resíduos, tanto químico, biológico ou qualquer resíduo que seja do produto. Então, o principal foco é fornecer um produto de extrema qualidade para o consumidor final. E o consumidor final como um fiscal desse sistema produtivo. Então, existem muitas diferenças, principalmente em relação à qualidade do alimento final. Então, é um alimento que não vai ter resíduos químicos, não vai ter resíduos de nenhuma substância que venha a fazer mal para o consumidor final. Qual é a maior dificuldade de produzir produtos orgânicos? Agora falando um pouco da questão 2, que é as principais dificuldades para se produzir um sistema orgânico, acredito que seja principalmente na área de pesquisa. Os sistemas de produção orgânico têm pouco investimento em pesquisa até o momento, tem pouca disponibilidade ainda de insumos adequados para os sistemas de produção orgânicos, tem poucos cultivares desenvolvidos para um sistema que seja menos intensivo, principalmente em relação à resistência a pragas, à resistência a doenças. Então, esses são os principais desafios que tem para se produzir de maneira orgânica, né? Então, seria elencando assim, como o principal gargalo seria a pesquisa, que não se tem praticamente nada de pesquisa. Um dos segundos gargalos é a disponibilidade de insumos certificados ou com qualidade adequada para ser utilizado no sistema de produção. E um outro gargalo que é o desenvolvimento do mercado, né? Então precisaria se aprofundar muito mais ainda,
ter essa conversa entre produtor, consumidor, para fazer com que esse produto deixe de ser algo visto como um produto feio, e sim seja trabalhado um conjunto entre pesquisa e consumidores finais, a ponto de desenvolver este produto, a ponto de ser tão bonito ou mais bonito que um produto convencional, e agregando aquilo que eu comentei anteriormente, que é uma qualidade, uma garantia de qualidade do produto final. Por quais motivos que você faz consultorias com produtores de maracujás e de morango? Agora, falando um pouco sobre a questão de consultorias, né? Então hoje eu trabalho com consultorias também no processo de produção orgânica, né? Então atendo alguns produtores de maracujá, de morango e algumas outras culturas em sistema de produção orgânica. O porquê de fazer isso, eu acho que é aquela questão de tu passar o máximo de conhecimento para frente, né? Porque ter conhecimento e segurar para ti, eu acho que é um desperdício para a própria humanidade, né? Então nós temos que todo conhecimento que é produzido, que é desenvolvido, que é identificado em algum produtor, em algum local, deve ser repassado para frente para quê? Para que outros consigam estar usando disso e tá levando um alimento de melhor qualidade para o consumidor, seja ele orgânico ou não. Se um produtor convencional, no sistema de produção convencional, venha a adotar algumas técnicas em que minimizem o uso de produtos químicos, em que faça um melhor manejo do solo, visando dar uma qualidade de vida para esse solo, em que vai ter um produto com melhor estabilidade, fantástico. Então é isso que eu vejo. Trabalhar com a consultoria é por esse motivo, para estar repassando tudo que a gente tem de conhecimento para frente para um outro produtor, para ele estar fazendo com que melhore a qualidade dos produtos e chegue lá no consumidor final um produto de qualidade. Você já produziu morangos orgânicos e por que parou de produzir? Bom, agora essa pergunta é que eu trabalhei já com produção orgânica de morangos e acabei parando a produção e seguindo por outros caminhos, principalmente área de consultoria e também na área de produção de mudas de morango. Então, o principal fator que fez essa parada de nós estarmos trabalhando com a produção do morango e passando para outras atividades é a questão de mão de obra. Como os sistemas de produção orgânica ainda são um pouco mais manuais e os sistemas de produção de frutas, de forma geral, são mais manuais, a nossa dificuldade principal, a minha dificuldade, era trabalhar com conseguir mão de obra suficiente para nós estarmos fazendo esse trabalho. Então, na dificuldade de mão de obra, acabou que não se conseguia fazer atividades de forma tão adequada como tinha que ser feito. Então foi optado por modificar um pouco as nossas atividades e seguir para uma produção. Por exemplo, hoje nós trabalhamos muito com a produção de mudas de morango para produtores e na parte de consultorias. Então eu acredito que eu consigo hoje atingir muito mais produtores fazendo isso e ter um impacto dentro da sociedade muito maior do que se eu continuasse apenas produzindo morango, né? Então eu acredito que isso também pesou muito no momento de eu estar fazendo optar por essa mudança, né? Então qual o impacto que eu vou deixar dentro da sociedade? Então eu como consultor e eu como produtor de mudas consigo atingir muito mais produtores que possam estar fazendo um trabalho de melhor qualidade e chegar a muito mais consumidores do que se eu me concentrar unicamente em produzir o próprio morango e mandar para o consumidor final. Por que você está fazendo faculdade de agronomia? Bom, como eu comentei num vídeo anterior, em que um dos principais gargalos da produção orgânica é pesquisa, foi a partir disso que eu optei por estar fazendo o curso de agronomia. Porque como que
não se tem pesquisas na área em que possa dar um suporte adequado para o consumidor, eu fui atrás de buscar o conhecimento para estar conseguindo eu mesmo desenvolver a minha lavoura a ponto de não depender totalmente do conhecimento trazido de fora por outras pessoas. Então, e também a parte de pesquisas. Então, na parte do curso, muito foquei na área de pesquisa, né? Então, eu pesquisei muito a parte de nutrição do morango, então desenvolvi pesquisas para se chegar a uma nutrição adequada dentro de um sistema de produção orgânica. Então, a agronomia veio para isso, ela veio para abrir horizontes em que a gente pode estar produzindo conhecimento em qualquer local. Então foi isso que eu foquei muito no processo de fazer agronomia. Então eu estar produzindo conhecimento, podendo melhorar a minha produção e também melhorar a produção de outros agricultores que venham a estar nas proximidades ou agora no processo de consultoria, né? Então a agronomia veio para abrir horizontes, ter acesso a um conhecimento fantástico fora e o principal, aprender como? Aprender sozinho. Então acho que essa última frase é o principal, né? Não precisar ficar à mercê de outros para estar trazendo conhecimento. Tu ser um produtor de conhecimento e com isso tu vai ter um impacto dentro da sociedade. A sociedade de forma geral vai ser impactada com esse conhecimento que você vai estar produzindo e transportando, levando para outros produtores ou mesmo com o produto que você vai estar produzindo de melhor qualidade para o consumidor final. Muito bem, agora vamos falar com a Laine, que também está em uma propriedade que produz alimentos de forma orgânica. Mais precisamente, morango orgânicos. Bom dia, Laine! Bom dia, hoje vamos entrevistar um jovem que produz morangos de forma orgânica. Bom dia, Jorge. Há quanto tempo você produz os morangos de forma orgânica? Faz já 1 ano e meio, 2 anos que eu estou produzindo morangos sem agrotóxico. O que levou você a começar a trabalhar com agricultura orgânica? Eu comecei a produzir por causa que vinha parentes e, experimentava os moranguinhos e nós plantávamos só para nosso consumo. Aí me indicaram começar a produzir morango e, Como você produz os morangos sem usar agrotóxicos? Como você mata os insetos e pragas sem usar agrotóxicos? A parte dos problemas, tem alguns problemas que dá para resolver com alguns cuidados, na planta, no morango, e na parte do agrotóxico, na parte dos insetos, essas coisas, é tudo parte de ter o dia certo de arrancar, o dia certo de carpir, também tem os dias que não são tão apropriados, para fazer esses serviços. Por que você preferiu plantar e colher morangos de forma orgânica e não com algum tipo de agrotóxico? E por que eu gosto de produzir morango orgânico? Eu gosto de produzir morango orgânico por causa que a fruta ela fica com um gosto mais doce, adocicado. Por isso que eu gosto de produzir morango sem agrotóxicos. Muito obrigada, Jorge. Agora voltamos com vocês aí dos vídeos. Agora vamos falar com a Andriele, que está na casa familiar, que irá entrevistar a Karine Babic. Bom dia, Andriele. Bom dia, hoje viemos aqui na casa familiar de Iporaruense para entrevistar a Karine Babic. Bom dia, Karine, tudo bem? Bom dia. Você poderia nos falar um pouco a produção da casa familiar? Sim, olha só. A Casa Familiar, vou primeiro falar do que é a Casa Familiar. Né? Casa Familiar Rural Esperança é uma associação de pais, alunos e professores de uma escola onde temos o curso técnico em agricultura e o ensino médio de forma concomitante, sendo realizado aqui dentro da pedagogia da alternância. Vocês podem pesquisar um pouquinho mais sobre o que é a pedagogia da alternância, que é essa questão onde os alunos passam uma semana inteira na escola, eles dormem aqui, fazem 5 refeições por dia aqui, que é o café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, janta. Após cada refeição, eles têm que limpar o espaço, depois do café, depois do almoço, depois da janta, são limpados também os quartos, tudo mais, onde eles convivem,
E por eles conviverem aqui com a gente, nós temos uma vez por semana, atividades práticas onde todos os alunos participam da produção de alimentos para a casa familiar também, além daqueles alimentos que são comprados no comércio local. O que você acha do uso do agrotóxico nos alimentos? Olha assim, o uso dos agrotóxicos em alimentos iniciou principalmente a partir da Revolução Verde, onde foram vendidos pacotes que eles chamavam de defensivos agrícolas e agrotóxicos para facilitar os trabalhos da agricultura. Era essa grande promessa, né? E isso, se a gente vai conversar com as pessoas que participaram dessa transição do trabalho totalmente manual, de ter que carpir, arar a terra e ficar carpindo e arrancando isso o tempo todo para a produção, para conseguir produzir alguma coisa, milho, soja e tudo que era produzido antigamente, para quem acompanhou isso e hoje consegue usar defensivos agrícolas na lavoura, a maioria das pessoas vai achar que foi uma coisa muito boa, porque reduziu a mão de obra nas propriedades, menos pessoas conseguem trabalhar numa área maior. Ao mesmo tempo que o uso de agrotóxicos, de inseticidas, ele pode ser muito prejudicial quando usado de forma indevida. Então, existem inúmeras leis que controlam o uso de agrotóxicos. A quantidade por área, para qual tipo de planta e de cultura eles são indicados, quando ele deve ser usado, quanto tempo de carência eu devo respeitar nessa área. Então, isso é uma realidade local, nacional e internacional. A gente tem que saber que isso existe o tempo todo, está em todas as propriedades rurais praticamente. Porém, o uso dos agrotóxicos ele é válido quando feito de forma a observar todas as regras que devem ser respeitadas. E quando essas regras não são respeitadas, nós estamos fazendo um uso indevido dos agrotóxicos. E você acha que o uso do agrotóxico nos alimentos pode causar problemas para a saúde? Existem inúmeros estudos de N formas de pesquisa diferentes que mostram que o uso de agrotóxicos na alimentação humana, em todos os tipos de coisas que são plantadas onde é usado agrotóxicos, eles vão ter resíduos para a alimentação humana. E o que eles causam no nosso organismo e também na nossa forma de convivência, existem inúmeros malefícios que podem ser causados por isso, quando usado de forma indevida a ponto de gerar resíduos. Quando ele é usado de uma forma que respeita essa carência de agrotóxicos, que respeita a área usada, que respeita o tempo usado, ele vai gerar menos resíduos e vai ser menos prejudicial. Né? E só que são estudos que vão comparar os lados benéficos e os lados negativos. Então, tudo isso deve ser observado. Tá? E você acha que tem uma outra forma de cuidar dos alimentos sem o uso do agrotóxico? Com certeza. A principal forma de cuidar dos alimentos é a forma como eles eram cuidados antes de entrar esse boom de agrotóxicos. Então, hoje a agricultura orgânica ela é extremamente disseminada no Brasil e no mundo afora. A agricultura orgânica ela não só não utiliza agrotóxicos, ela utiliza também pouquíssimos ou quase nada de insumos externos à propriedade. Então, se eu vou usar um esterco de animais, esse animal também não deve ter tido contato com muitos antibióticos, outras coisas que deixam resíduos. E a agricultura orgânica, a agricultura ecológica, o sistema de produção agroflorestal e tantas outras formas de produção já existem, são rentáveis e facilitam de muita forma os trabalhos na vida no campo. A gente não quer dizer que a gente não vai usar uma máquina para produzir de forma orgânica. É possível usar máquina, sim. Só que esse tipo de agricultura ele impacta muito menos na comunidade local de forma negativa e impacta muito mais de forma positiva. Podemos perceber que vocês produzem bastante alimento aqui, né? E vocês usam algum tipo de agrotóxico? Aqui são produzidos quase todas as hortaliças, verduras e também os temperos que são consumidos dentro da casa familiar. Todo o adubo que é usado aqui é um adubo orgânico, são os restos de comida que a gente tem na casa familiar. E o controle de insetos é feito principalmente de forma manual por aqui. Então vocês podem ver que nós temos repolho, algumas coisas que não estão tão bonitas visualmente. É porque não foi usado nada artificial para fazer o controle dessas pragas e doenças. Tá? E se fosse para vocês usar agrotóxico nos alimentos ou parar de produzir esses alimentos, qual você escolheria? Nossa, eu
Acho que a pergunta não é por aí, né? A pergunta seria, não precisa ser tão 8 ou 80. Porque a gente consegue produzir sem agrotóxicos e o que vai acontecer é que a gente vai precisar de um pouquinho mais de mão de obra e principalmente mais conhecimento para controlar o que está acontecendo nessa hora. Se eu estou com um monte de borboletas fazendo com que larvinhas se criem aqui, eu tenho um problema de ataque de insetos. O problema não é a planta que está ali. Então eu posso controlar os insetos colocando alguma coisa que repele eles ao invés de matar eles. Então seria isso, muito obrigada. De nada, obrigada a vocês e bom trabalho. Bom, agora vamos falar sobre o uso de agrotóxicos e fertilizantes nas propriedades rurais. Traremos algumas informações sobre o assunto e logo após entrevistas com os agricultores que utilizam. Bom, os agrotóxicos são produtos químicos sintéticos usados para matar insetos, larvas, fungos, carrapatos, sob a justificativa de controlar as doenças provocadas por esses vetores e de regular o crescimento de vegetação, tanto no ambiente rural quanto urbano. Esses produtos têm seu uso tanto em atividades agrícolas como não agrícolas. As agrícolas são relacionadas com o setor de produção, seja na limpeza do terreno e preparação do solo, na etapa de acompanhamento da lavoura, no depósito e no benefício de produtos agrícolas, nas pastagens e nas florestas plantadas. O uso não agrícola é feito em florestas nativas ou outros ecossistemas, como lagos e açudes, por exemplo. Os agrotóxicos causam 70 mil intoxicações agudas e crônicas por ano e que evoluem para óbito. Mais de 7 milhões de casos de doenças agudas e crônicas não fatais também são registradas. O Brasil vem sendo o país com maior consumo desses produtos desde 2008, decorrente ao desenvolvimento do agronegócio no setor econômico, havendo sérios problemas com o uso de agrotóxicos no país, permissão de agrotóxicos já banidos em outros países e a venda ilegal desses produtos. Fertilizantes são compostos químicos responsáveis pelo fornecimento de nutrientes necessários ao desenvolvimento de plantas, vegetais, aumentando assim a sua produtividade. Por essa razão, os fertilizantes são muito utilizados na atividade agrícola para obtenção de melhores resultados na lavoura, embora não sejam também aplicados em outros contextos, como nos jardins e plantas caseiras. A produção e uso de fertilizantes, quando feitos de maneira inadequada, pode causar danos ao meio ambiente. Em um primeiro momento, a exploração mineral e a fabricação desses adubos geram gases e outros efluentes, que quando não são tratados e descartados diretamente na natureza, causam a poluição de solos e água, e também do ar. Alguns fertilizantes podem ocasionar a poluição atmosférica, quando há evaporação de compostos prejudiciais ao meio ambiente, o que leva ao impacto de longo prazo, como o agravamento de efeito estufa e de mudanças climáticas. Agora vamos falar com a Stephanie, que está na propriedade de Célio Gresley. Bom dia, Stephanie! Hoje viemos aqui na propriedade de Celito Gresley mostrar sobre agrotóxicos e fertilizantes usados na sua produção. Bom dia, Celito, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Você poderia nos falar um pouco sobre os agrotóxicos e fertilizantes usados na sua produção com algumas perguntas? Pode ser, o que a gente puder, né? Quais os tipos de cultura que você produz aqui? Milho e soja. Você trabalha há bastante tempo na agricultura, certo? E desde quando você começou a plantar milho e soja, você usa agrotóxicos e fertilizantes? Olha, desde quando estou plantando não, né? Porque mais antigamente a gente não usava, né? Mas olha, é uns 25 anos já que a gente está usando. Não tanto que nem agora, né? Mas tipo, comecei só com secante e foi indo, sempre aumentando, né? Que a própria cultura exige, né? E você percebe alguma diferença de plantar com agrotóxicos e fertilizantes e não plantar? Se muda alguma coisa? O fertilizante, se tu não plantar, não colhe, né? E o agrotóxico, se tu não usar também, porque o bichareiro toma conta. E na limpa também, quem que vai carpir hoje, né? Não existe mais tu limpar, ou tu faz só para comer, né? Ou tu evolui, né? E os alimentos que vocês produzem para consumo próprio também possuem os agrotóxicos e fertilizantes? Não, aqueles que a gente produz para o consumo, assim, não, né? A gente evita, né? E por que você usa esses agrotóxicos e fertilizantes? Para favorecer, né, a lida, né? Como é que tu vai limpar uma lavoura? Nem tem pouco, 16 hectares e meio a gente planta, né?
Mas aí, como é que tu vai limpar tudo isso, a muca, né? E mexer a terra, a água leva, e lava tudo. No entanto que a partir desse ano eu já plantei, né? Planto 16 hectares e meio em tudo. E esse ano eu plantei 11 hectares e meio de ficto, né? Para fazer pasto, feno, né? Para venda, né? Para tentar livrar um pouco, sair um pouco dos venenos, né? A gente daqui a pouco começa a acumular esses venenos, aí é que nem um copo de água quando que aos pouquinhos uma hora derrama. E aí talvez seja tarde, né? Tentar evitar, sei lá se vai dar certo, se não vai, né? Mas vamos tentar ir para esse lado, né? E tu acha que isso pode causar algum dano à saúde? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim, porque é veneno. Queira ou não queira, né? É veneno. Um lado ou outro ele estoura, não adianta dizer que não, né? E só que hoje, como eu falei antes, hoje tu não consegue mais produzir sem. A gente produz os alimentos, fruto, verdura, legumes, essas coisas, né? Para o consumo sem veneno. Mas não é fácil, um ano te dá bem, o outro não te dá, a gente, o gasto mas tem bastante vantagem, pêssego, essas coisas. E sempre cheio de bicharedo, mas vamos levando, né? É que vai. Seria isso, então. Muito obrigada pela entrevista. Mas beleza, então a gente que agradece, né, a confiança de vocês, né? Não sei se foi do agrado de vocês ou não. Mas seria isso aí. Obrigada. Beleza, obrigado. Bom, agora vamos falar com a Alane, que está na propriedade do Moacir. Bom dia, Alane. É com você. Bom dia, hoje viemos aqui na propriedade de Moacir para falar sobre o uso de agrotóxicos e fertilizantes. Devido ao estado de saúde do Moacir, a gente não conseguiu gravar um vídeo diretamente com ele, mas gravamos em formato de áudio. Bom dia, hoje viemos aqui na propriedade de Moacir para falar sobre sua produção de alimentos. Bom dia, Moacir. Você poderia nos falar sobre os agrotóxicos e fertilizantes usados na sua propriedade? Bom dia. Aqui é o Moacir Belante. Sim, podemos falar sobre agrotóxico e fertilizante. Quais tipos de cultura você produz? Aqui na nossa propriedade produzimos milho, soja, frango, leite, energia solar, floresta para lenha para os aviários. Quando você começou a trabalhar com o uso de agrotóxicos e fertilizantes? Agrotóxicos começamos a trabalhar em 1991, fertilizantes em 1985 e adubação orgânicas em 1986. Você percebeu alguma diferença em plantar com agrotóxicos, fertilizantes e plantar algo orgânico sem nenhum tipo de pesticida? Sim, foi percebido por ter menos ataque de insetos, exemplos, lagarta, lesma, pulgão, entre insetos, ferrugem asiática. Fertilizantes aumentando na produção. Vocês produzem algo que seja para consumo próprio? Se sim, esses alimentos são orgânicos ou possuem algum certo tipo de agrotóxico? Sim, a gente produz. A gente produz a gente aplica inseticidas e fungicidas por conseguir colher para ter o alimento. Poderia nos explicar por quais motivos você usa agrotóxicos e fertilizantes? Para produzir mais alimentos. Você acha que os agrotóxicos e fertilizantes podem causar algum dano à saúde? Eu acho que não, porque hoje sem agrotóxicos ninguém ia produzir mais. Em grandes escalas, só se for em pequenas escalas. Então seria isso. Muito obrigada, Moacir. Obrigado, Igor, por ter nos visitado. Bem, como vocês viram hoje no jornal, trouxemos várias informações sobre a agricultura orgânica, agrotóxicos e fertilizantes. Espero que tenham gostado e até o próximo Jornal Matinal. Boa semana a todos e bom dia. Tchau, até o próximo Jornal do Agro. Boa semana a todos, bom dia.